que qualquer pessoa, ela consegue chegar se ela quiser. Não é porque você tem uma classe social, às vezes, inferior, né, que você não consegue chegar. Olá, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, eu estou até rouco de tanto falar. O Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agro brasileiro. E a gente continua aqui fazendo pé na tábua, cobertura especialíssima aqui para Bradesco durante a AgriShow 2025. Aqui do meu lado agora tem um momento importante, porque esse caboclo aqui é o que manda no pedaço aqui. Ele chegou aqui em dezembro, assumiu a diretoria do interior de São Paulo. E, gente, o interior de São Paulo é grande, hein? O interior de São Paulo é um país. Eu estou falando aqui do meu querido Amadeu Emílio Sutter Neto. Olha que nome. Esse nome tem origens suíças? Como é que é? Exatamente. O meu sobrenome é do meu avô, que era suíço. Amadeu, ele me contou uma história aqui, está escrevendo até. Vai sair um livro agora, daqui uns dias, né? Isso, logo, logo eu estou lançando o livro. Pai, o livro é o seguinte, eu vou adiantar para você, O Voo da Águia, é isso? O Voo da Águia, o legado. Por que tem esse nome, o seu livro? Eu tenho uma inspiração já há muito tempo, que eu faço muitos eventos, eu faço muita coisa inspirado na águia. Então, o livro nasceu também dessa inspiração pela águia. Agora, vamos contar um pouquinho por que a águia nos inspira tanto. A águia ela tem várias situações, né? Primeiro, que é um animal símbolo de Deus, é um animal que ele não tem mais que uma companheira só, que enfrenta desafios, ele ultrapassa as tempestades quando ele enfrenta, ele não desiste. Então é um animal de muita persistência, coragem, determinação e que nos inspira muito. Quer dizer, essa história... Agora, você imagina essa história de um caboclo que já foi vendedor de coxinha. É verdade, né? Verdade, verdade. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 9 anos de idade, vendendo coxinhas, entregando jornal, né? E depois eu fui trabalhar com pipoca, estourando pipoca. Depois que eu ingressei no banco com 19 anos de idade. Pai, que história bonita. Toda vez que estou diante de uma história dessa, eu sempre até peço pro meu interlocutor, ó, passa a mão aqui, né? Aqui, ó. Tem calo de fazer cerca. Você sabe que eu tinha um amigo que eu sempre gosto no meu currículo de falar, o que você já fez? Eu falo, ó, o primeiro item do meu currículo é que eu já fui boia fria, viu? Então, esse é o primeiro item e eu trabalhava desde criança, trabalhava cedo e não me matou em nada. Exatamente. Trabalhar não mata ninguém. Eu acho que essa situação, esse mito que tem de você não poder trabalhar, dependendo de idade, isso é mito, né? Eu trabalho desde os 9 anos de idade, só aprendi com isso e me engrandeceu muito. Então essa é uma situação que eu vivi por necessidade, mas isso me trouxe onde eu estou hoje. Pois é, você se... Ó, agora é o seguinte, para falar dele, eu preciso falar do antecessor seu também. Eu preciso mandar um grande abraço pro Delvair. Inclusive, no dia que eu estou gravando aqui, eu conversei com ele, está fora do Brasil, ele está curtindo um pouco a aposentadoria dele, né? Agora ele só viaja, agora ele só está passeando. Só está passeando. O Delvair, que era o diretor regional aqui, que o Amadeu substituiu. Delvair, um abraço para você. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o Delvair saiu do banco depois de, acho que 47 anos. 46 anos. 46 anos de banco. Ou seja, é uma história de vida, é uma vida inteira, né? Sem dúvida. O Delvair é um grande amigo, um parceiro de longa data. A gente trabalhou muito tempo junto, a gente tem uma amizade muito grande. É uma pessoa espetacular, um cara amigo mesmo, né? E a gente é muito parecido na forma de atuar, na forma de tratar as pessoas. Então, é uma pessoa que eu admiro bastante. E, logicamente, a gente trabalhou, eu tenho 40 anos de banco, o Delvair um pouco mais que eu, mas a gente viveu o banco em todas as fases, em todos os processos que nós passamos por planos econômicos, por várias situações que o país viveu. Então, nós vivemos um momento muito diferente em cada época, em cada momento. Então, isso traz uma condição muito boa para você de aprendizagem, né? E, logicamente, você poder inspirar pessoas também a chegar aonde você chegou. E aí, esse negócio de inspirar pessoas, eu lendo, ó, eu tive o privilégio aqui de ler já a capa, a contracapa, a apresentação do livro dele.
Aí eu falei, já virei fã dele só de ler a capa. Imagina a hora que eu ler o livro, né? Ó, faço questão de ter um livro desse, hein, rapaz? Não, sem dúvida. Esse livro, na realidade, foi uma inspiração, né? Logicamente, contando um pouco da história de vida, Aham. mas falando de pessoas, falando de inspiração, que qualquer pessoa, ela consegue chegar se ela quiser. Por- não é porque você tem uma classe social, às vezes, inferior, né, que você não consegue chegar. Então, eu quis mostrar nesse livro que todos têm capacidade de vencer na vida. Pois é. Esse é o objetivo do livro. Pois é, que maravilha, inspirador. Agora, nesse mundo que você viveu, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que já, vamos dizer assim, que você já teve a oportunidade de liderar e também de, vamos dizer assim, de interagir com as pessoas, né? Sem dúvida, eu já trabalhei em várias regiões do país, né. Aham. Eu comecei trabalhando no interior de São Paulo, depois eu saí do interior de São Paulo, fui para o Centro-Oeste, fui para o Mato Grosso, voltei para o interior, fui para a capital de São Paulo, fui para o norte do país, vim para Minas e hoje eu estou de volta no interior de São Paulo. Então eu trabalhei em várias regiões e assim, conheci muitas pessoas. Nesse período que eu trabalhei, inspirei muita gente. Tem muitas pessoas que até hoje a gente guarda, pessoas que já saíram do banco, mas que a gente mantém contato em função dessa interação que a gente teve, dessa a vontade da gente estar juntos o tempo inteiro e eles poderem usufruir um pouco das nossas experiências. E são muito gratos por muitas coisas. Então eu conservo muitas amizades nesse período que a gente trabalhou. Você sabe que outra coincidência aqui que eu estava conhecendo o Amadeu, a gente, em 2 minutos de prosa, é tempo mais que suficiente para a gente entender o nosso interlocutor. E a gente tem algo em comum também, porque vocês sabem aí, eu já fiz o Caminho da Fé. Esse ano vai ser minha quarta jornada lá no Caminho da Fé, de Águas da Prata até Aparecida. E eu descobri que aqui estou diante de um devoto também, né, rapaz? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu tenho uma devoção muito forte por Nossa Senhora Aparecida, né, desde pequeno. Eu sou criado dentro da igreja, Aham. fui coroinha, fui ministro de Eucaristia, trabalhei muito pela igreja e Nossa Senhora é minha inspiração. E eu tenho algumas situações pessoais, né, que eu já passei, algumas situações até críticas, Aham. e que se não fosse Nossa Senhora, talvez, hoje nós não estaríamos aqui para contar essa história. Entendi. Então eu tenho assim uma veneração muito forte e todas as minhas fotos que eu mantenho a imagem de Nossa Senhora Aparecida porque é ela que me protege e eu tenho assim uma devoção muito grande. Maravilha, ela nos protege realmente. Agora, vamos agora falar um pouquinho de Bradesco, né, Vamos lá, rapaz? vamos Porque lá. esse banco aqui que está aqui, ó, você vê, nunca, a casa cheia aqui, vocês estão vendo aí Exatamente. atrás. É, quais são os desafios, os seus desafios agora diante dessa sua nova jornada aqui no interior de São Paulo? O desafio nosso é muito grande, né? O banco, aqui hoje nós estamos aqui nessa feira, né? Essa semana aqui passando nessa feira, o banco foi muito forte, sempre foi muito parceiro do agronegócio. O banco sempre foi um banco que investiu muito, né? E nós temos uma parceria muito forte com os produtores rurais. E essa feira vai reforçar todo esse elo que nós participamos nesses anos todos, nesses 82 anos de banco. Então, essa situação que nós temos hoje, que nós estamos vivendo, nesse período todo, nós temos aí uma parceria muito grande com o produtor rural. Logicamente que tem outros bancos que têm uma parceria, uma concorrência muito forte, mas nós temos um desafio realmente de superar isso e a gente tem estreitado cada vez mais esse relacionamento para a gente tornar o banco cada vez mais forte e que dá cada vez mais para frente. Aqui no estado de São Paulo, qual que é o tamanho do Bradesco no estado de São Paulo? O Bradesco, assim, o Bradesco assim, é muito grande, né? E representa hoje, se você pegar o estado de São Paulo, nós temos uma representatividade em torno de quase 20, 25% do que é o banco. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de cuidar daqui. Só o interior de São Paulo nós temos aí uma participação em torno de 16, 17% do resultado do banco. Então nós temos realmente um resultado muito forte e nós precisamos realmente ter um trabalho desafiador aqui, trabalhar muito. Isso em termos de gente, quantas pessoas estão aqui no interior de São Paulo, aproximadamente? Aproximadamente 4.000 pessoas que são funcionários da diretoria. É bastante, é uma diversão e tanto, hein? É bastante, bastante. E logicamente que nós, né, que somos líderes, nós temos que inspirar. E nós temos que conhecer as características de cada profissional que trabalha com a gente. E nós precisamos sempre estar próximos. E o nosso desafio é nós conhecermos a característica de cada um e nós descermos do degrau, ir lá conversar com eles para a gente estar próximo, para que eles possam ter confiança e, logicamente, credibilidade no trabalho que a gente faz.
Maravilha, parabéns, viu? Eu estava até conversando com o Rocha hoje aqui no corredor da feira aí. A gente sente que os liderados do Bradesco têm uma profunda admiração pelos seus líderes, viu? Sem dúvida, mas é essa a confiança, logicamente, porque nós passamos, né, não é questão de liderança. O que nós passamos é proximidade, é parceria, é amizade. Então, não é porque eu tenho um cargo de diretor que eu sou mais que ninguém. Muito pelo contrário. Então, eles entendem que você é aquela pessoa que está do lado deles, que a hora que eles precisam, eles podem contar com a gente. Então, essa é a situação. Você conhecer cada um e você estar próximo deles, apoiando, incentivando eles a fazer cada vez melhor. E é isso que o banco vem crescendo cada vez mais e é o que a gente espera para tornar esse banco cada vez maior. Maravilha, parabéns, viu? Para fechar, eu queria saber o seguinte, já não dá para... As impressões da feira são as melhores possíveis. Eu queria saber de você, como é que tá indo aí os negócios na feira? Não, a feira a gente tem uma expectativa muito grande, né? Daquilo que nós fizemos o ano passado, nós temos uma expectativa de superar o resultado do ano passado. Entendi. Os 2 primeiros dias, o primeiro dia só de negócios prospectados, nós já tivemos 2% maior do que do dia do ano anterior. Ontem, nós tivemos um resultado 6% maior que o ano anterior. Então, a expectativa esse ano é de um resultado que nós conseguimos superar o resultado do ano anterior. Maravilha, parabéns, viu, querido? Obrigado, um grande abraço, prazer estar aqui contigo. Prazer é e meu. aos teus ouvintes. Volte sempre aqui no Fala Carlão, viu? Estarei sempre contigo. A gente aqui, ó, veio uma vez, veio sempre, viu? Tamo junto. Maravilha. Abraço. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agro brasileiro. Conversei aqui com o Amadeu. Gente, ó, e o livro, hein? Não esquece de mim, hein? Fica tranquilo que você vai receber um exemplar. Maravilha. Abraço. Obrigado. É isso aí, gente. Forte abraço. A gente se vê Um abraço. por aí.